Boa noite, o tema do vídeo de hoje é poderes da administração pública. Os poderes da administração pública são formas de manifestação do Estado. Vamos dar uma olhada nos slides? Os poderes da administração são poder regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar, poder discricionário, poder vinculado, poder de polícia. O objetivo desse vídeo é dar uma noção geral acerca desses poderes. Em outros vídeos, eu vou trabalhar de forma mais detalhada aqueles poderes que exigem uma maior complementação no estudo. Então, vamos lá. Poder regulamentar é a prerrogativa que os chefes do executivo têm de dizer como as leis vão ser cumpridas por meio dos decretos. Aí eu vou dar um exemplo. A lei diz que o servidor público que praticar um procedimento irregular de natureza grave vai ser punido com demissão, inclusive. Só que a lei não diz o que é um procedimento irregular de natureza grave. Então, vem o decreto e diz o que é. Eu dou aqui um exemplo do Estado de São Paulo, o decreto do chefe do executivo que diz que a prática de assédio sexual no âmbito da repartição pública configura procedimento irregular de natureza grave. É o decreto 63251 de 2018. Então, vamos lá. A lei, ela dá aquela noção geral do que tem que ser feito e o decreto especifica a lei. Ele diz a forma por meio da qual a lei tem que ser cumprida. Isso é o poder regulamentar. O poder regulamentar é formalizado por meio dos decretos e regulamentos. A distinção entre decreto e regulamento não é muito relevante e a gente vai abordar isso em outro vídeo. O poder regulamentar não pode inovar no conteúdo do que está contido na lei. Isso é um conceito bastante batido, a gente fala isso muito quando trata de ato administrativo, é aquela coisa, né? A lei dá uma moldura, o decreto é um desenho dentro daquela moldura e os outros atos administrativos, eles sempre devem estar concordando com o ato de cima. Então, tem a lei, o decreto, resolução, portaria. Cada ato tem que estar de acordo com o ato superior na hierarquia jurídica. Isso é o princípio da legalidade. Alguns autores utilizam a expressão poder normativo no mesmo sentido de poder regulamentar. Outros autores entendem que o poder normativo é o que abrange atos inferiores aos decretos e regulamentos, como resoluções, portarias e instruções circulares. Para fins de prova, em dúvida, o que você deve priorizar? Priorize a ideia de que poder regulamentar é só decreto e regulamento. Poder normativo é aquele conceito geral que trata de qualquer pequena norma da administração pública, qualquer instrução circular, ordem de serviço, etc. Trago aqui uma questão para o aluno apontar a assertiva correta. Vamos à leitura. A. Poder regulamentar pode ser exercido por qualquer agente público. Não, a gente já viu que são os chefes do executivo que têm essa competência. Um assunto bem interessante de questionar aqui é o seguinte: e o judiciário? E os outros órgãos? E o MP? Existe poder regulamentar no âmbito desses órgãos? A gente vai tratar isso em outro vídeo, porque o objetivo aqui não é ir muito a fundo. A gente vai ver que sim, mas muitas questões vão trazer esse conceito de que o poder regulamentar é do chefe do executivo. Por quê? Porque é assim que o Eli Lopes, os doutrinadores antigos falam, e é assim que a questão vai trazer. Vamos lá. B. Poder regulamentar se destina a complementar e especificar a forma de aplicação da lei. Correto, é exatamente isso que a gente falou. A lei dá o geral, o decreto vai lá e especifica. Poder regulamentar pode se manifestar por meio de uma resolução de ministro de Estado. Está errado, porque a gente viu que o poder regulamentar se formaliza por meio dos decretos e regulamentos. D. O poder regulamentar pode criar obrigações não previstas na lei. Está errado, por causa do princípio da legalidade. Cada ato administrativo tem que respeitar
O ato que está acima e no mesmo sentido, o decreto tem que respeitar a lei. O decreto não pode criar nada que não esteja na lei. Do ponto de vista prático, é óbvio que isso vai acontecer, mas né, na prova você diz que não. Como eu disse, a assertiva B, portanto. Poder hierárquico é a capacidade que a administração pública tem de se auto-organizar. Então, vamos lá, o fulano acabou de ser eleito governador de um estado. Ele vai tomar posse e fazer algumas mudanças. Então, por exemplo, a gente vai dizer que o novo governador que assumiu o cargo, resolve dividir a Secretaria de Finanças e Planejamento em duas. Vai ter a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Planejamento. Isso é um exemplo do poder hierárquico, ou seja, poder hierárquico, ele organiza o departamento, a repartição pública, dizendo quem que vai fazer o que. Olha, esse órgão aqui eu vou dividir em dois, esse aqui eu vou juntar com aquele, eu vou criar aqui uma comissão especial para fazer não sei o quê. Então, é dizer quem vai fazer o quê. Eu trago aqui uma definição do Eli Lopes Meireles. Poder hierárquico é o de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Como eu havia dito, é dizer quem vai fazer o quê. É devido ao poder hierárquico que as ordens superiores devem ser cumpridas, exceto quando forem manifestamente ilegais. Também para Eli Lopes, são faculdades implícitas do poder hierárquico dar ordens, fiscalizar seu cumprimento, delegar e avocar competências e rever os atos dos subordinados. Ou seja, justamente porque tem uma hierarquia, tem o chefe e o subordinado. O chefe, ele pode dar ordem, ele pode, dentro de certos limites, puxar competências para ele pode distribuir competências, ele pode fiscalizar, ver se os subordinados estão trabalhando adequadamente, pode rever os atos dos subordinados. Poder hierárquico é limitado por regras de competência específica previstas para determinadas carreiras de Estado. Por exemplo, o delegado de polícia, ele tem competência para desenvolver os trabalhos inerentes ao inquérito policial. Ao final, ele faz o indiciamento. Embora o delegado de polícia esteja dentro de uma relação hierárquica, por meio da qual ele é subordinado ao delegado-geral, que é subordinado ao secretário de segurança, que é subordinado ao governador, o governador não pode mandar no resultado do inquérito. O governador não pode dizer para ele alterar o resultado do inquérito. Vale a mesma regra para todos os órgãos públicos, quando há uma competência determinada especificamente em alguma lei ou na Constituição para determinada carreira. Da mesma forma que o presidente da República não pode mudar a decisão de um auditor fiscal da Receita Federal a respeito de um auto de infração, porque aquela competência está prevista em lei. Então, quando Eli Lopes Meireles diz que é inerente ao poder hierárquico rever os atos dos subordinados, isso tem que ser lido com cautela. Justamente porque existem esses limites, que são as competências específicas, as prerrogativas de cada carreira definidas em lei. Vamos ao poder disciplinar agora. Poder disciplinar é a capacidade da administração pública de aplicar punições a seus servidores ou às pessoas sujeitas à disciplina da administração pública. E a gente vai explicar isso em partes. A aplicação de penalidade ao servidor público é o que a gente já conhece, é a que decorre do processo disciplinar. Ele pode tomar advertência, multa, suspensão, demissão. Enfim, ele vai poder ser punido conforme previsto na lei funcional do ente federativo dele. Agora a gente vai para aquele outro conceito que é um pouco mais complexo, que é pessoas sujeitas à disciplina da administração pública. O que é isso? Vamos lá. Aluno de universidade pública, ele está sujeito a uma disciplina da administração pública. A pessoa que entra numa biblioteca pública está sujeita à disciplina da administração pública. O preso está sujeito à disciplina da administração pública. O concessionário, o contratado, está sujeito à disciplina da administração pública. Observe, essas pessoas não são necessariamente
servidores públicos. O aluno de uma universidade pública, ele não é, em razão dessa condição, servidor público. Pode até ser, mas não necessariamente. Por ser aluno de universidade pública, ele está sujeito à disciplina da administração pública. Ele pode ser jubilado, por exemplo. Esse jubilamento é uma aplicação do poder disciplinar. Isso é importante para você não cair naquela pegadinha. Vai cair uma questão dizendo o seguinte: poder disciplinar é só para quem é funcionário público. Não. Poder disciplinar é para quem é funcionário público e também para quem esteja sujeito à disciplina da administração pública. O poder disciplinar é decorrente do poder hierárquico. Isso quer dizer que, como regra geral, só tem competência para punir quem tem competência para organizar o órgão público. Eu dou um exemplo aqui para explicar o que eu quero dizer. Servidor da Secretaria da Saúde Municipal pode ser punido administrativamente pela Secretaria da Fazenda Municipal? É claro que não. Só pode punir quem pode mandar. Isso também é um conceito que vale como regra geral, mas tem exceções, porque existem contextos funcionais em que há, por exemplo, uma procuradoria que não integra aquele órgão público, mas que pode investigar o comportamento daquele servidor, exercitando, portanto, competência inerente ao poder disciplinar e sugerir punições. Então, por exemplo, o município, Secretaria da Saúde, o servidor da Secretaria da Saúde comete um ato ilícito. Pode ser que exista uma corregedoria na Secretaria da Saúde para investigar o comportamento dele, ou pode ser que isso seja feito pela Procuradoria do município. Nesse caso, você vai ter um órgão de fora daquela secretaria, desenvolvendo as competências inerentes ao poder disciplinar, sugerindo punição. Sugerindo punição que vai ser aplicada ou pelo secretário, ou talvez, dependendo da legislação local, pelo próprio prefeito. Então, em algumas situações, o servidor ele é de um departamento, mas ele vai, se ele fizer alguma besteira, ele vai ser investigado não pela corregedoria do departamento, mas por um órgão externo, por exemplo, uma corregedoria geral daquele ente federativo. Então, vai depender da situação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse contexto que eu explico aqui, de que o poder disciplinar é decorrente do poder hierárquico, isso não impede que a investigação e o processo administrativo em face de certo servidor não impede que isso seja feito, de repente, por um órgão externo. Vai depender da legislação de cada órgão, de cada ente federativo. Aqui no estado de São Paulo, onde eu trabalho, por exemplo, algumas carreiras têm corregedoria própria, Polícia Civil, Polícia Militar, auditores da Receita Estadual, e outras carreiras vão ser investigadas e processadas pela Corregedoria Geral do Estado ou pela Procuradoria Geral do Estado. E quem aplica a eventual punição disciplinar vai ser o secretário de cada passo. Trazendo aqui só um exemplo para ilustrar como isso funciona. Poder vinculado e poder discricionário são conceitos bem simples. O poder vinculado é o que se manifesta quando a administração pública edita atos vinculados. E nesse canal aqui tem um monte de vídeos sobre ato vinculado e ato discricionário. Nos termos de Eli Lopes Meirelles, poder vinculado ou regrado é aquele que o direito positivo, a lei, confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Observe aqui o que ele diz. Elementos e requisitos necessários à formalização. Olha isso. No ato vinculado, a lei já deixa tudo pronto. O agente público vai lá e assina. Por isso que o Eli Lopes diz que a lei já determina os elementos e requisitos necessários à formalização do ato. Poder discricionário é o que está presente quando a administração pratica atos discricionários. Tem um monte de vídeo aqui falando de atos discricionários. Agora, uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta. Vamos à leitura. A.
O poder vinculado está presente na aposentadoria compulsória de servidor. Sim, porque a aposentadoria compulsória é um ato vinculado. Fez 70 ou 75 anos, acabou, já era. B, poder discricionário está presente nos atos discricionários. Correto. C, poder hierárquico diz respeito à capacidade da administração pública de distribuir e escalonar as funções de seus órgãos. Correto. D, poder disciplinar não pode atingir pessoas que não sejam servidores públicos. Está errada, porque, como a gente viu, o poder disciplinar também atinge pessoas que, embora não sejam funcionários públicos, estão sujeitas à disciplina da administração pública, como é o caso do preso e do aluno de universidade pública. Resposta D, portanto. Vamos agora ao poder de polícia. Poder de polícia pode ser descrito como a capacidade da administração pública, agindo no exercício de competências administrativas, de impedir as pessoas de fazerem tudo o que querem ou forçar as pessoas a fazer o que não querem. Ou seja, é a capacidade do Estado de dizer para uma pessoa, você não vai fazer isso aqui. E também é a capacidade do Estado de dizer para uma pessoa, você vai fazer isso aqui porque eu estou mandando. Trago aqui como exemplo a atuação do fiscal ambiental, que lavra auto de infração contra a indústria poluente. Ele vai lá fiscalizar, ele lavra um auto de infração, que é um mecanismo de coação para desestimular esse tipo de prática. Outro exemplo, a atuação da fiscalização, que interdita estabelecimento comercial por venda de produtos impróprios ao consumo. É o Estado limitando direitos individuais, limitando a livre iniciativa em nome do interesse público. Definição do poder de polícia está contida no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, ou seja, limitando os direitos individuais, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Como eu havia dito, o poder de polícia é quando o Estado diz que você não pode fazer alguma coisa ou quando o Estado diz que você tem que fazer alguma coisa, no exercício de competência administrativa. De novo, repetir essa frase, o poder de polícia pode determinar que algo não pode ser feito ou pode determinar que algo tem que ser feito, ou seja, ele pode ter uma dimensão negativa ou positiva. Julgue o seguinte assertivo, o poder de polícia pode criar obrigações sem previsão legal. Essa assertiva está evidentemente errada porque viola o princípio da legalidade, que a gente já trabalhou, também tem outro vídeo aqui sobre isso. E aqui a gente acaba o trabalho de hoje, eu agradeço a quem assistiu e até o próximo vídeo.